Você sabia que narcisistas têm capangas e esses capangas são chamados de facilitadores? Todo narcisista tem um facilitador, que são as pessoas responsáveis em manter a fachada, a máscara do narcisista sustentada ali de pé na face do narcisista. Normalmente em famílias disfuncionais, essa pessoa é o pai ou a irmã, mas tem sempre uma tia, uma irmãzinha da igreja da mãe narcisista, que são ali os facilitadores, e você vai entender por que eles existem, por que seu pai talvez é um facilitador. Puxa a cadeira, sente, já deixa a sua curtida. E se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, pausa esse vídeo, se inscreva, clique no sininho, que é para garantir que você vai receber todas as notificações aqui do canal. Aproveita para me seguir no Instagram. Meu Instagram é o Como Superar Mães Narcisistas. Vai ficar aqui na descrição para você conhecer. Últimos dias do cupom de desconto, tá, gente? Penúltimo dia, vai terminar amanhã, dia 31 de janeiro de 2022, o cupom Virada 20, com 20% de desconto. Garanta sua vaga. Vou deixar fixado no primeiro comentário o link para você clicar. Bom, vamos lá. Os facilitadores são responsáveis por ajudar o narcisista a manter a sua falsa personalidade e protegê-lo de possíveis consequências. Na Narciolândia, que é o mundo imaginário do narcisista, tudo que o narcisista diz, os facilitadores e os macacos voadores, eles decretam como verdade absoluta. E se o narcisista acha que está em risco, que está em perigo, que tem um inimigo imaginário, que esse inimigo imaginário são os filhos ou um dos filhos, os capangas, os facilitadores vão acreditar e vão ajudar o narcisista a não se ferrar quando acontece algo de ruim com ele, em detrimento de algo que talvez ele já até fez ali, e esse facilitador nem sabe, de mal com o filho. Se há uma retaliação, se esse filho bate de frente, se esse filho se afasta, gera uma consequência negativa para a mãe narcisista. Por exemplo, os capangas, os facilitadores, eles vão ajudar a mãe narcisista a não ter consequências. Olha que bizarro, né? São normalmente muito manipuláveis ou não, você vai entender aí nesse vídeo. Então, na dinâmica familiar com uma mãe narcisista, normalmente o facilitador é o pai. Tem irmãos também que são facilitadores, tem a sua tia, o seu tio, que pode ser muito próximo, a colega, a melhor amiga, a best da sua mãe também costuma ser uma facilitadora, se é que ela tem, né? As mães psicopatas, elas têm um perfil de não ter ali uma best, uma melhor amiga, mas a mãe narcisista costuma ter, sim, alguma amiga que ou é muito sonsa, muito manipulável, ou, ó, da mesma laia. Só depois você lembrou disso, olhando para a figura, quem é a best da sua mãe, que você olha, quem é essa pessoa, né? Como que eu não via antes? Eu sei que isso acontece muito. O pai facilitador. Por que normalmente aqui eu vou falar só do pai e depois a gente vai falar dos outros aí. Por que muitos pais se tornam facilitadores? Observe para ver qual desses que o seu pai se encaixa. Primeiro, ele tem medo. Medo do quê? Medo da sua mãe narcisista. Porque ela é barraqueira, porque ela grita. Ele tem medo de perder a sua mãe narcisista, ou tem medo de sofrer agressão, ou tem medo de sofrer campanha difamatória se ele divorciar dela ou se ele reprimir. Narcisistas têm poder de manipular as pessoas para terem medo. Eles vivem na base do medo, fazendo as pessoas terem medo. Se o seu pai é uma pessoa não muito empoderada, ou se ele não tem empoderamento nenhum, se ele sofre com baixa autoestima, ele possivelmente vai ter medo da sua mãe narcisista, porque quem canta de galo na casa é a sua mãe narcisista. E ele fica no papel de submisso. Então ele tem medo, por ter medo dela fazer algo contra ele, dela fazer algo contra os filhos, dela fazer mal, sei lá. Muitas vezes ele tem medo até dela, se ele divorciar, dela, sei lá, matar as crianças ou, sei lá, sequestrar as crianças e nunca mais deixá-lo ver os filhos. Isso tudo pode passar na cabeça do pai facilitador por medo. Como ele sofre lavagem cerebral, muitas vezes ele permite abusos, porque na cabeça dele, na lavagem cerebral que ele passou e que ele passa, é melhor a sua mãe narcisista te corrigir de forma violenta,
te humilhar, isso tudo porque é pro seu bem. Talvez ele vai entender que é pro seu bem. Melhor eu deixar ela corrigir do que eu me separar ou bater de frente com ela e ela levar as crianças de mim. Ou ela, sei lá, fazer algo grave com as crianças de pirraça por eu discordar. Ou descontar a raiva que ela tem de mim nos filhos. Então é melhor eu ficar no papel de submisso com medo, porque assim ela não vai descontar nas crianças se eu fizer algo errado ou se eu for contra a vontade dela. Por quê? Qualquer mínima fração de ação, pensamento, palavra que vai contra o desejo do narcisista, eles viram catisco, cão chupando manga e sai de baixo. Talvez ele tenha medo dela. Justifica, Virgínia? Não justifica, tá? Nada do que eu vou falar aqui justifica do seu pai ser um facilitador, tá? 2, ele tem culpa. Por quê? Tem que beber água, gente. Ainda não me recuperei totalmente da possível Covid. Descobri que eu fiz o teste primeiro dia, não era pra ter feito. O ideal era ter feito no 5º ou 6º dia, talvez por isso deu negativo. 2, culpa. Por quê? Por passar por lavagem cerebral, ele sente culpa, porque pensa que ele é o errado. Tem vários casos em consultório de construções de biografia, de autobiografia, aonde o pai não é nada daquilo que a mãe narcisista plantou na cabeça, e só depois que as fichas foram caindo. Então, o narcisista tem esse poder de botar todo mundo como lixo para se sentir superior, que inclusive até o pai. Talvez o pai, ele por ter vícios, e normalmente os pais, né, os maridos dessas mulheres sofrem com os vícios, aqueles que se mantêm nesse casamento horroroso, normalmente sofrem com vício de álcool, drogas ilícitas, né, jogos de azar. Então, supondo que seu pai é alcoólatra, ele sente culpa, ele se sente um lixo por ser alcoólatra, por trabalhar demais e não dar conta de dar atenção para vocês, que é uma fuga. Muitos têm vício no trabalho, que é uma fuga de sair de casa e não ter que conviver com a sua mãe narcisista. Aí sentem culpa por trabalharem e ficarem muito tempo fora, sentem culpa por serem alcoólatras, e essa culpa os coloca em estado de submissão, aonde é melhor eu embarcar, não vou encarar a verdade, não vou embarcar na dela, porque no final não é por maldade. Ela faz isso porque ela acha que é dessa forma. Eu já ouvi várias falas assim de pais facilitadores em relatos de pacientes. Ela não faz isso por mal, é porque ela é muito exagerada, porque ela é muito dura, porque ela é muito seca, sempre nessa passação de pano, porque na verdade eles carregam culpa dentro deles. Terceiro, esses pais podem ter esperanças de que a sua mãe narcisista vai mudar. Ah, é o jeito dela, mas ela vai errando, vai aprendendo, ela vai ser uma pessoa melhor, ela vai para a igreja, ela vai se converter, ela vai encontrar Jesus, tudo pode mudar. E aí ficam nessa eterna esperança. Quarto, ele talvez sofreu com desamparo aprendido, assim como você que sofreu ou sofre ainda com desamparo aprendido. Tem vídeos aqui no canal sobre desamparo aprendido. Talvez ele passou isso na infância. E aí ele tem medo da sua mãe se afastar, medo de ficar sozinho, medo de não conseguir sobreviver sozinho. Então ele fica naquela falsa esperança, junto com a falsa esperança, mas aquela coisa de reforço intermitente, positivo e negativo, com a intenção de se auto-sabotar, dizendo coisas para si mesmo, passando pano para as maldades. Ah, não é bem assim. Ah, mas não fala assim da sua mãe. Ela é sua mãe. Não, ela não fez por maldade. Não. Você que tá exagerando. Desamparo aprendido. Talvez a infância dele foi assim, passando pano para as maldades do pai e da mãe dele. Talvez veio de uma família disfuncional. Quarto, vínculo traumático, que também pode ter acontecido lá na infância do seu pai e ele transferiu. Normalmente o vínculo traumático é acompanhado da codependência, não em todos os casos, mas em muitos casos. Talvez ele só transferiu o vínculo traumático que ele tinha com a mãe
e aí eu abro aspas aqui, que normalmente é com a mãe, transferiu para sua mãe narcisista. Ele então não consegue sair desse vínculo traumático. Sexto, ele vive em estado de negação. A realidade é tão dura, para não surtar, ele finge que não está vendo nada. Sétimo, ele passou por lavagem cerebral. Oitavo, ele pode ser narcisista também. Sim, virgínios narcisistas podem acabarem juntos? Sim, podem. Mas normalmente é uma relação que não tem futuro. Há muitas brigas, normalmente tem divórcio. Quando dura muito tempo, um ou outro é psicopata, pelo que eu já vi aí. Nono, ele pode ser autista. Virgínia tem muitos filhos de mães narcisistas autistas, por quê? Muitos pais são autistas, como são de autismo leve, leve não, que não existe leve, né? De suporte 1, pode ser que não tenha recebido diagnóstico, por ser já com 50, estamos falando aqui normalmente de pais de 40, 50, 60, 70 anos. Não se tinha diagnóstico, né? Não se falava em autismo quando eles eram crianças, né? Só existia o autismo severo, o autismo de suporte 1 ou leve, que de leve não tem nada, se passava ali desapercebido, e esse cara, esse homem ou esse menino era só uma criança esquisita, um adolescente esquisito e um homem esquisito. Facilmente manipulável devido ao autismo. Já tem vídeos aqui no canal que eu explico isso, porque autistas são presas fáceis de narcisistas. Casou, e aí tem esse monte de filho de mãe narcisista que é autista, não tem nada a ver com o narcisismo da sua mãe, mas porque muitos, se não quase todos que eu já atendi, o pai tem autismo também. Ou a filha desconfia que ele tem autismo, né? Tem um caso que chegou pra mim, que até a mãe narcisista se divorciou há muitos anos. Ele é autista, já tem tipo 20 anos que a mãe narcisista chutou a bunda dele. Ele fica lá no papel de facilitador até hoje, já casado com outra família. Ah, mas autista então constitui família? Constitui, casa, acaba tendo muita dependência por ter dificuldades em encarar o mundo, com as dificuldades de processar as coisas de forma diferente, toda dificuldade na comunicação, na própria sobrevivência mesmo. Então, pode ocorrer ali uma codependência muito grande quando esse parceiro é autista. Décimo, ele pode ser um psicopata sociopata e ambos são cúmplices, são comparsas um do outro. Entende? Um tem rabo preso com o outro, um tolera a maldade do outro com outras pessoas, porque eu não posso falar nada porque eu também faço as minhas maldades. Então, um é cúmplice do outro. 11º, esse pai pode amar cegamente a sua mãe. Cegamente. A ponto de se anular, de ser louco e ter uma fixação por ela, uma coisa louca, e passa pano pra tudo, tá? Esses são os tipos de facilitadores, de pai facilitador. Mas existem outros, né? Sua tia, seus irmãos. Seus irmãos podem se enquadrar nisso aqui tudo, tá? Lavagem cerebral, esperança, culpa, medo, desamparo aprendido, vínculo traumático. Podem ser narcisistas também, pode ser psicopata. Enfim, isso tudo aqui, sim, pode acontecer. Quando não é de casa, que o facilitador é sua tia, seu tio, normalmente eles não carregam medo, culpa, porque o poder de manipulação não alcança quem tá fora de casa, no sentido de causar medo e culpa. Mas a esperança, sim. Tem esperança de que a sua mãe vai mudar, de que é o jeito dela, mas ela vai aprender a ser mais mole. Vínculo traumático, não. Lavagem cerebral, sim. E devoção cega. A sua mãe narcisista pintou um cenário de que ela é tão boa mãe, que ela é tão boa pessoa, que ela é a Madre Teresa Calcutá, que esses outros facilitadores acabam abraçando esse discurso, acreditando que realmente faz sentido tudo isso, e ficam contra você e ajudam a mãe narcisista a facilitar os abusos em detrimento de achar que você é a pessoa errada e ela é a pobre coitada que sofre com você. Então,
auxiliam nas maldades, na fofoca, no leve trás, na cobrança, porque você se afastou, porque você bateu de frente com a sua mãe narcisista. Isso tudo com esse... já foi comprada a ideia de que ela é a pessoa boa e você é a pessoa má da história. O que fazer, Virgínia, com os facilitadores? Pedra cinza ou contato zero? Porque não tem como mudar a cabeça deles, não tem como. Você pode até se esforçar, tentar marcar um encontro com essa pessoa e botar a pratos limpos, mas normalmente não se consegue não, tá, gente? Então, pedra cinza ou contato zero, bordas e limites, está te atazanando demais, é contato zero, porque você não vai ficar dando trela para quem não enxerga a verdade, né? Você enxerga, a pessoa não. Ou porque ela é tão perversa, é farinha do mesmo saco que a sua mãe narcisista. Se afaste. É isso, queridos. Não se esqueça que o curso só tem vaga, só tem desconto até amanhã, dia 31. Amanhã é terça-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Cupom virada 20. Corre que dá tempo. Você que estava esperando um descontão. Agarre essa oportunidade, 12 vezes sem juros. Em abril iniciamos uma nova turma da terapia em grupo, onde trabalhamos o estresse pós-traumático complexo. É isso, queridos, abração. E se esse vídeo te ajudou em algo, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Seu comentário pode ajudar alguém. E quero agradecer a todos que estão contribuindo com o canal. Você pode contribuir e se você gosta do conteúdo, se você se sente agraciado pelo conteúdo, tem o botão do Valeu, que é um coraçãozinho com cifrão, tem o meu Pix na descrição do vídeo, ou você pode fazer o curso também, que além de você restaurar e reescrever a sua história, você abençoa a minha vida também nesse momento delicado do qual estou passando aí, tá bom? Abração, amo vocês, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau. E compartilha, não esquece de compartilhar. Tchau, tchau.